Ditterington Flax Mill, 1797-1885. O primeiro edifício do mundo com estrutura de ferro é visto como o avô dos arranha-céus. Foi revolucionário por ser mais seguro contra incêndios, e isso foi uma inovação bastante importante, ser um período em que se lidava com a fabricação de tecidos. Home Insurance Building, 1885-1889. Oficialmente, o primeiro do mundo e conhecido como o pai dos arranha-céus modernos. Foi o primeiro a ter aço utilizado em sua estrutura. Como as paredes externas não precisam mais suportar o peso da estrutura, os edifícios puderam crescer mais. E eles crescerão! Mole Antonelliana, 1889-1908. A Mole, que em italiano quer dizer um grande edifício monumental, abriga o Museu Nacional de Cinema de Turim. Tem um elevador de vidro que leva ao terraço superior com uma vista panorâmica de 360 graus da primeira capital da Itália. Singer Building, 1908-1909. Construído pela famosa empresa de máquinas de costura, é o edifício mais alto a ser intencionalmente demolido. Isso aconteceu quando o World Trade Center estava sendo erguido. A conhecida Casa dos Livros, em São Petersburgo, também é um edifício Singer. MetLife Tower, 1909-1913. Os relógios em cada lado da coluna são maiores que uma girafa e ocupam 3 andares, do 25º ao 27º. O ponteiro dos minutos pesa mais de 450 quilos e o das horas mais de 300 quilos. Eram os maiores relógios do mundo quando a torre foi concluída. Woolworth Building, 1913-1930. O cara que encomendou o prédio, o milionário Frank Woolworth, pagou pelo terreno e pela construção em dinheiro vivo, e que hoje seriam quase 340 milhões de dólares. Você pode comprar um apartamento na cobertura, pelo preço de 110 milhões de dólares. Bank of Manhattan Trust Building, 1930. Em uma corrida para as alturas, para ser o próximo prédio mais alto da lista, os planos mudaram no último minuto para torná-lo ainda maior. Após a conclusão, ele manteve o recorde mundial por um mês, de abril a maio. Mas então, o Chrysler Building, 1930-1931, chegou e levou o título pelos 11 meses seguintes. Foi o primeiro edifício a ultrapassar de 304,8 metros. Sem a antena adicional, não teria sido mais alto que o Bank of Manhattan Trust Building. Esperava-se que ficasse mais alto do que o próximo também, o Empire State Building, 1930-1971. Mas os arquitetos decidiram aumentar ainda mais esta construção depois de ouvirem sobre a antena adicional do Chrysler. É o primeiro edifício a ter mais de 100 andares e o mais longo recordista, por 40 anos. Ele foi erguido tão rapidamente que os primeiros 30 andares foram concluídos antes da finalização dos projetos para o topo. Original One World Trade Center, 1971-1973. As torres eram enormes. A base tinha 1 hectare de tamanho e concreto suficiente entre as duas para construir uma calçada entre Nova York e Washington. O lugar tinha até seu próprio CEP. Em um dia claro, você conseguia avistar até os estados vizinhos lá do topo. Sears Tower, 1973-1998. Hoje é chamada de Willis Tower e é composta por torres menores conectadas com alturas variadas. Isso a torna mais estável na Cidade dos Ventos. Ela costuma balançar cerca de 15 centímetros, mas foi construída para suportar uma oscilação de até 90 centímetros. Petronas Towers, 1998-2004. Foram feitas com 55 mil metros quadrados de vidro laminado, o suficiente para cobrir 10 campos de futebol. De cima, elas têm o formato de estrelas de 8 pontas. Uma passarela de 2 andares que as conecta forma uma gigantesca letra M. Central Park Tower. Uma pequena pausa em nossa lista para mencionar o atual edifício residencial mais alto do mundo. Os apartamentos partem de 60 milhões de dólares. A luxuosa cobertura tem 1.600 metros quadrados e se estende pelos 3 andares superiores. Custo: mais de 95 milhões de dólares. Taipei 101, 2004-2010. Tirou o título da Petronas Towers e ainda é o edifício mais alto em uma zona propensa a terremotos. Localiza-se a pouco mais de 200 metros de distância de uma grande linha de falha, mas foi construído para suportar um terremoto de magnitude 9.
Abraj Al Bait Clock Tower. Mais uma rápida focada neste outro recordista, que tem o maior relógio do mundo. A torre é 35 vezes maior que o Big Ben, e o Arco do Triunfo quase caberia no mostrador do relógio. É tão grande que você pode ver as horas a mais de 15 quilômetros de distância. Shanghai Tower. É o segundo edifício mais alto do mundo e o mais retorcido, e possui os elevadores mais rápidos do planeta, mais de 72 km por hora. A rotação de 120 graus no corpo do arranha-céu reduz a resistência ao vento em 1/4. Burj Khalifa, 2010 até hoje. Tem 3 vezes a altura da Torre Eiffel e todo o alumínio dele dá para produzir 5 Airbus A380S. É o atual edifício mais alto do mundo, que pode ser destronado em breve, talvez pelo Minneapolis. Dos arranha-céus, a humanidade passará para as cidades verticais, com tudo que uma pessoa pode precisar em uma mega estrutura: moradias, escritórios, lojas, restaurantes, um lounge rotatório nas alturas e até sua própria marina. O projeto foi anunciado em 2010, após a conclusão do Burj Khalifa, mas permanece visionário. Isso significa que ainda está no papel. Sky City 1000. A área total dessa enorme cidade vertical poderia acomodar todo o Principado de Mônaco 4 vezes. Sua base seria mais larga do que a altura do Empire State Building. As 14 camadas em forma de tigela são chamadas de platôs espaciais. O Burj Mubarak Al Kabir. A construção está planejada para 2023 e conclusão prevista para 2030. Sua altura de 1.001 metros é uma homenagem ao conto folclórico 1001 Noites Árabes. Provavelmente serão necessários elevadores de plataforma tripla. Jeddah Tower. Projetada pelo mesmo arquiteto que fez o Burj Khalifa. A construção começou em 2013, mas está parada desde 2018. Terá elevadores de plataforma dupla e uma sacada com metade do tamanho de uma pista de hóquei, a 609 metros do chão. Azerbaijan Tower. Um arranha-céu com o dobro da altura do Taipei 101. Foi proposto em 2011, planejado para ser concluído em 2019, mas ainda não há nenhuma posição sobre seu status. Faz parte do projeto de 100 bilhões de dólares das Ilhas Khazar, que são artificiais e formam uma cidade flutuante para 1 milhão de habitantes no Mar Cáspio. Bionic Tower. Um arranha-céu que abrigaria 100 mil pessoas em 12 bairros verticais. A base sobre a qual ela ficaria teria mais de 800 metros de diâmetro. O nome Bionic, biônica em português, que significa engenharia com inspiração biológica, deve-se à estrutura baseada nos ossos ocos e leves dos pássaros. Proposta em 1997, 2 cidades demonstraram interesse em financiar o projeto, mas não há nenhuma posição sobre seu status. Nakel Tower. Foi proposta em 2003, iniciada em 2008, mas suspensa em 2009. Olhe mais de perto e você verá 4 torres conectadas por pontes no céu. Cada torre interna teria a largura suficiente em diâmetro para que o Big Ben se deitasse atravessado. Elevadores avançados poderiam levá-lo do térreo ao deck de observação em apenas 4 minutos. Sky Mile Tower. Entramos oficialmente no território dos edifícios com mais de 1,5 km. Com o dobro da altura do Burj Khalifa, este mega arranha-céu abrigará 55 mil pessoas e usará energia solar, eólica e de algas. A forma hexagonal reduz o balanço. Millennium Challenge Tower. Com o dobro da altura do Salto Ángel, a queda d'água mais alta do mundo, esse é outro arranha-céu que será hexagonal. O designer se inspirou em flocos de neve. Mega cidade Pirâmide Shimizu. Esta gigante movida a algas será 14 vezes maior que a grande pirâmide de Gizé e abrigará 1 milhão de pessoas. Ela é muito grande para ser construída com os materiais e métodos disponíveis hoje. Os projetistas esperam que seja feita com tecnologia do futuro, provavelmente com nanotubos de carbono. O objetivo? 2110. Dubai City Tower. Será tão alta que, se você pudesse colocá-la de lado, levaria 36 minutos para percorrer a sua altura caminhando. Elevadores, mesmo super rápidos, não serão suficientes. Um trem-bala vertical ocupará o seu lugar. Ela será composta por 6 edifícios externos, conectados e giratórios em torno de um núcleo central. Ultima Tower. Um edifício com a metade da altura do Kilimanjaro, em que seria possível colocar 2 Burj Khalifas deitados em sua base, e ainda sobraria espaço.
Isso é tão alto que seria possível usar a diferença de pressão atmosférica entre o topo e a base para gerar eletricidade através da estrutura para seus 1 milhão de habitantes. Exceed 4000. Terá quase a metade da altura do Monte Everest. Será 2 vezes mais alto que a pirâmide Shimizu. E sua ponta vai realmente ultrapassar as nuvens. Levará 3 milhões de toneladas de aço, ou seja, será 3,5 vezes mais pesado que a ponte Golden Gate. Launch Loop. Tecnicamente não é um arranha-céu, mas será a primeira estrutura feita pelo homem a quase chegar no espaço. Você levaria 1 hora para percorrer a sua altura. No sentido longitudinal, terá quase a metade da distância de Los Angeles a Nova York. Seu uso: lançar objetos e pessoas em órbita para turismo espacial, exploração e colonização sem a necessidade de foguetes. Bem, boa sorte com tudo isso. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.